Olá, pessoal! Vamos a um vídeo onde falaremos de um recurso muito interessante. É o chamado GeoGebra Nota. Acessando o site www.geogebra.org, um dos caminhos é vir aqui essas barras e ver que aqui embaixo, as calculadoras, ele oferece das diversas opções, esta que se chama Notas. Você clica e ele vai para o endereço www.geogebra.org/notes, N-O-T-E-S. Então, quer dizer que se você também digitar esse endereço, cai diretamente neste espaço. Vamos reconhecê-lo. Bom, olha, aqui em cima você tem controle de ir para frente, para trás, né? O fazer e o refazer, desfazer e refazer. Controle de zoom, voltar ao zoom original. Se tiver vários elementos na tela aqui, você vai poder ampliar para enquadrar tudo que estiver na tela. Aqui você movimenta, aqui vai para a tela cheia. Vou colocar na tela cheia. Bom, seguindo. É sempre importante quando você acessar, clicar aqui nessa setinha para selecionar objetos, porque o que ele vem selecionado por padrão é a caneta. Bem, vamos dar uma olhada aqui nessa engrenagem rapidinho. Ó, você pode mudar as linhas deste fundo que você está vendo aqui em cor cinza. Você pode mudar a cor do fundo. Eu estou usando cinza, mas ela vem por padrão branquinha, desse jeito. Tá? Eu prefiro deixar ali no meu cinzinha. E nessa engrenagem também você acessa as configurações gerais. Então, as configurações como se fosse de uma janela do GeoGebra Classic, que você está habituado. Você pode mostrar ou não os eixos aqui no fundo, a malha, como a gente viu ali com as linhas, casas decimais, tamanho de fonte. Tá? Tudo isso também você pode customizar e gravar as configurações, desde que você esteja logado na sua conta do GeoGebra. Bom, tem aqui também a possibilidade de esconder objetos auxiliares, mas essas configurações funcionam bem lá na janela da álgebra do GeoGebra Classic, o que não faz tanto sentido. Vamos continuar explorando. Nessas outras 3 barras horizontais aqui, você tem a possibilidade de abrir algum GeoGebra Nota salvo, salvar, então, como uma construção lá na sua conta do GeoGebra Materiais, pode salvar no material, pode baixar como, mas tenha em mente que este recurso ele é muito interessante, e você vai ver mais à frente, ele reúne a possibilidade de usar várias mídias. E aí, quando você baixa, por exemplo, você vai poder baixar ali como slides, no formato GGS, que não funciona tão bem fora do ambiente do GeoGebra, ou como imagem, ou como PDF. Então, perde aquela questão da possibilidade das mídias dinâmicas. Tá? Então, eu recomendo e só faço uso do GeoGebra Notas com ele mesmo. E aí tem uma questão muito importante a chamar a atenção. Tem que ser online. Bom, então aqui o importante mesmo é saber que você pode salvar a sua construção lá na sua conta do GeoGebra. Claro, você também pode logar na sua conta do Google Drive e salvar lá. Não recomendo. Cancelar aqui e falar dessa ferramenta aqui, desse conjunto de ferramentas. E seleciona, aqui você tem uma caneta, podendo mexer com cores, o tipo do pincel, borracha, espessura de linha, certo? Então, se você tiver uma mesa digitalizadora ou uma tela ativa, sendo um tablet ou um notebook com tela que você consegue escrever uma caneta, isso pode ser bastante interessante. Posso fazer aqui. Aqui eu tenho um conjunto de formas pré-montadas, então eu clico, posso construir essas formas, posso inclusive trabalhar com a questão das cores, posso trabalhar com o seu preenchimento ou não, mexer na espessura da linha, tudo isso está aqui com uma certa liberdade. Também posso apagar. Veja que você tem ainda a possibilidade de entrar com texto ou com equação. Texto, você vai começar a digitar aqui. Se tiver no computador, vai ser o teclado do computador, que é o meu caso. Se não, ele vai botar um teclado aqui embaixo. Por exemplo, se eu pegar aqui texto, colocar a equação e tocar aqui, ele abre esse teclado aqui embaixo, que é do GeoGebra, para entrar, então, mais facilmente com fórmulas e equações. Aqui, você pode inserir uma imagem que está salva no seu computador, pegar da sua câmera, ou até um PDF. Olha, eu não recomendo que você trabalhe muito com PDF, porque o limite de tamanho do PDF é bem pequeno. Os desenvolvedores colocam lá no site um limite pré-configurado. Então, eu não coloco isso. Também não fico salvando as imagens no computador e depois inserindo. Em geral, é só dar um print screen, depois vir aqui dar um Ctrl+V, que a imagem aparece facilmente. Querem ver? Eu vou dar um print screen nessa tela mesmo. Vejam.
Tenho um print screen, selecionei uma área, agora eu clico aqui, aperto Ctrl V e aquela imagem já veio. Então você pode dar um print screen num arquivo seu de PDF com um exercício ou de uma imagem, sendo também num site, e trazer diretamente com muita facilidade. Toca aqui em cima, tem os controles de recortar, cores, né? Possibilidade, como eu vou mostrar aqui, de fixar o objeto, bom, e também de apagar. Neste campo, você pode trazer um vídeo, principalmente do YouTube, ou também colocar um link para um áudio que está numa nuvem sua. E o que eu gosto muito é a possibilidade de usar a inserção de link. Quando você insere um link, você está embedando, né? Você vai espelhar a parte do site que você está colocando aqui dentro do próprio GeoGebra Notas. William, por que isso seria importante ou seria interessante? Há diversas formas de você poder usar outras mídias. Por exemplo, eu tenho conhecimento, vou sair aqui da minha tela cheia, tá? Desse outro serviço. Vou acessar um outro site aqui, chama dudamat.com. Aí ele tem aqui uma lousa como aquela, só que ele tem umas possibilidades que são interessantes para alguns tópicos, alguns conteúdos que eu gosto de trabalhar. Então eu venho aqui, copio esse endereço, e se eu tivesse que dar uma aula, usando aqui o GeoGebra Notas, que é uma das coisas que eu gosto de fazer, usar o GeoGebra Notas, reunindo diferentes mídias, para juntar e fazer um trabalho de uma aula expositiva, uma aula de orientação, por aí vai, né? Vamos, toco aqui, toco web, Ctrl V no link, mando inserir. Olha lá, ele espelhou aquela telinha do Dudamath aqui. Então, por exemplo, eu estou numa aula que eu quero ensinar frações. É claro, eu tenho que saber usar o outro recurso que eu estou trazendo. Mas neste caso, eu já experimentei esse recurso. Então, eu vou aqui, clico, aparece essa caixinha e vou fazer, por exemplo, meio. Vou puxar aqui um pouquinho. E, ó, não. Aqui. Tá, não. Meio mais um terço. Ok? E aqui no OK. E vou explicar. Olha, gente, vamos somar frações, mas para somar frações, é preciso que você perceba que os denominadores têm de ser iguais. Senão eu não posso fazer a soma. Mas por que isso tem que acontecer? Porque eu preciso encontrar as frações equivalentes que têm mesmo denominadores. Aí eu vou encontrar partes que valem a medida da mesma forma que esta fração. Então, vou começar aqui dizendo para ele, eu teria que, uma forma é pegar esse denominador e multiplicar a outra fração, pegar este denominador e multiplicar essa fração. Tá, isso é... Mas, professor, eu ainda não estou entendendo só com a sua fala. Vamos pensar nesse recurso. Aqui eu consigo voltar, aí aqui com esse olhinho eu consigo ver uma representação das frações iniciais. Então, eu tenho dois inteiros equivalentes, e estou olhando neste inteiro para meio e neste outro inteiro para um terço. Legal? Vamos lá fazer de novo. A ideia é pegar esse denominador e multiplicar esse. Olha o que aconteceu. Aquela representação gráfica de um terço foi dividida em 6 partes. Por isso que aqui vai virar 6. E o que eu estou vendo é que aquele mesmo 1/3 inicial equivalem a 2 terços. Estou me aproveitando então desse recurso dinâmico dentro do GeoGebra Notas para trabalhar ali minha aula. Podia trabalhar direto no Dudamath, você vai dizer, mas eu quero interagir as ferramentas do GeoGebra, eu quero poder escrever aqui do lado, aceitar e colocar figuras. Então, por isso é que eu estou dando um exemplo de trazer aqui, tá? Então, eu vou continuar, vou retornar aqui e mostrar para ele que quando eu faço as multiplicações, as divisões aqui das partes mudam, mas as partes consideradas se mantêm. Então, clico aqui, clico nesses dois, trago para cá, dividi aquele inteiro em 6 partes, pego esse denominador, multiplico aqui em cima e embaixo, e aqui dividiu. Então, as mesmas partes iniciais consideradas, só que agora eu consigo ler de outra forma, né? O que eu tenho aqui? E aqui? Eu tenho 1, 2, 3 de 6 partes, eu tenho 3 sextos. E aqui eu tenho 1, 2 de 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, 2 sextos. Então, agora, se eu quiser somar, eu posso, porque eles estão nas mesmas partes. Então, eu juntei e obtive, então, de um inteiro dividido em 6 partes, 5 dessas partes. Tá? Então, essa perspectiva de usar aqui o Dudamath me permite fazer uma articulação com a minha fala e com essas representações gráficas dinâmicas dentro do GeoGebra.
Eu poderia estar fazendo isso num vídeo, inserindo num vídeo, para passar para o meu aluno para ele assistir depois, deixando aqui para ele essa riqueza de trabalhar com o GeoGebra Notas. Bom, eu vou continuar, vou clicar aqui agora fora, clicar aqui assim, ó, e apertar o delete do meu computador que apagou. Bom, você pode trazer uma janela do GeoGebra Classic, certo? Pegar o endereço lá, ó, GeoGebra Classic, copiar, voltar então no seu GeoGebra Notas, link, web, cola, insere. Então aqui eu tenho uma janela do GeoGebra, eu poderia, que eu estou acostumado com o GeoGebra Classic, articular. Então podia colar aqui imagem do meu enunciado, fazer o uso da caneta e ir trabalhando com o GeoGebra. Vou fazer um outro exemplo aqui. Vai, vou clicar, vou deletar este e vou neste mais. Aqui tem umas mídias bem interessantes. Por exemplo, você pode entrar com as janelas do GeoGebra, exceto a Classic, todas a partir daqui. A que eu sempre recomendo é a gráfica, que é a suíte calculadora, e ela reúne todas essas outras. Tá? Então, fica muito parecido com usar o GeoGebra Classic. Você pode entrar com mapas mentais, você pode entrar com tabela. O vídeo está longo, eu não vou me focar nessas aqui, não. Vou mostrar, por exemplo, essa daqui. Parecida ali um pouco com o DudaMath em algumas coisas. Vocês viram as frações dinamicamente. Aqui eu consigo trabalhar também com frações, equações, expressões numéricas dinamicamente. A vantagem é que, quando eu entro com uma dessas mídias que está nessa função do GeoGebra Notas, lá na frente, eu vou te mostrar, eu posso gerar um GeoGebra Notas que, em vez de ser uma aula, vai ser um conjunto de exercícios. E aí eu atribuo uma atividade do GeoGebra. Aí eu mando para o meu aluno, ele mexe e tudo se salva automaticamente. Se eu colocar um DudaMath aqui, o que ele fizer não vai gravar, porque é externo a esse ambiente da janela do GeoGebra, certo? Pensa nisso. Então deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Ó, vocês viram fazendo uso do zoom. Né? Se você achar que a área da sua tela está precisando de melhor aproveitamento, lembre de colocar a tela cheia. Vamos lá, vamos partir para uma outra. Eu peguei o Graphable para fazer uma interação dele com o GeoGebra na janela gráfica. E agora aqui eu vou clico fora, clico aqui assim, ó, para reposicionar, redimensionar. Né? Depois eu posso estar sempre readequando. Tá? Não me preocupo com isso. Eu acho que é um caderno, né? Uma lousa que é interessante. Perceba, ó, se eu vier aqui nessa cruzeta, essa tela, essa lousa, ela é infinita. Eu queria empurrar para cima. Né? Eu não gosto muito de fazer isso. Eu acho que se eu preciso de um outro espaço, ou se eu interrompi o tópico da aula, vou mudar para um outro exercício, você vai ver que aqui eu tenho chance, nesse ícone, de inserir mais janelas, como se fossem, então, diferentes slides. E aqui eu sempre consigo navegar neles. Vamos voltar aqui e dar um último exemplo dessa possibilidade da interação dessas ferramentas numa aula expositiva. Eu vou resolver um sistema linear. Ó. Clico aqui, venho, Match Expression. Vou colocar uma primeira equação. X menos y igual a 0. Pronto. Agora eu vou colocar uma outra. Depois eu reposiciono. Então eu vou colocar 3x menos 2 terços de y igual a 7. Faço isso. Ó, nessa janela, nessa cruzeta, eu reposiciono minhas equações. Outra coisa que eu posso fazer é diminuir o tamanho aqui para ficar melhor, principalmente na hora que eu for manipular. Bom, volto aqui e vou nessas transformações. Vou resolver esse sistema e estou querendo ensinar para o meu aluno o chamado método da substituição, que é uma prática algébrica. Acho que vale você explorar um recurso como esse. Olha, tá, então nossa primeira passagem aqui, o que eu estou vendo é que o x é igual a y. Vamos fazer o seguinte, eu vou substituir o x pelo y. Então, ó, grudei ali no x, levei para o x da outra equação, ele substituiu pelo y. Clico aqui, o parênteses se desfaz. Eu tenho aqui diferentes possibilidades, né? Esse denominador podia vir para cá e multiplicar toda a equação, é isso? Isso. Ó, multipliquei toda a equação. Na verdade, eu tenho 9y agora, aqui eu tenho 21. Fazendo essa subtração, agora essa divisão, horas. Se eu tocar duas vezes aqui, eu tenho. Professor. Então, aqui eu estou correndo, né, gente? Você faria aí o seu trabalho de mostrar para o seu aluno, quem sabe até aprender a usar com desenvoltura isso para ensinar o seu aluno, porque aí sua atividade algébrica também poderia ser feita sem ser só com foto da prática do aluno no caderno. Ele podia fazer diretamente aqui e salvar, coisa que depois eu mostro.
Bom, descobri que o y é igual a 3. Então, eu vou pegar esse y, vou substituir aqui e vou perceber, portanto, né? Vendo aqui consigo estender. E a solução, quando eu considero essas duas equações em simultâneo, que é aquilo que eu chamo de sistema de equações lineares, é um valor de x igual a 3 e um valor de y igual a 3. Mas com o GeoGebra, eu posso dar vazão a mais expressões para isso. Por exemplo, essa equação, o que ela significa num gráfico? Ah, eu posso pegar aqui, olha gente, olha que bacana. Segurei, arrastei naquela bolinha da primeira, ele já plotou para mim, já escreveu a equação, já plotou o gráfico. Aquela reta. Vou pegar essa, vou para cá. Ah, legal, professora. Ó, cliquei, clico, ele arrasta, né? Então, clica em cima, assim, aí depois... Só. E eu estou querendo aproveitar o GeoGebra para falar para o meu aluno, olha, a ideia de considerar as duas equações como em gráfico é interpretar que a solução do sistema de equação, neste caso, é encontrar um ponto de intersecção entre as retas. Que bacana, então eu poderia ainda vir aqui, intersecção desses dois objetos, e aí mostrar então que o ponto A de coordenadas x igual a 3 e y igual a 3 são as coordenadas de um ponto que corresponde à intersecção daquilo que eu chamo de duas retas concorrentes. Legal. Você já faz isso em sala de aula, talvez considere que isso não seja tão interessante, mas eu acho que além de dinâmico, vai poder sempre fortalecer a relação de uso dessa tecnologia de um modo que o aluno parta de práticas que ele está habituado para chegar, né, a usar a máquina aí para fazer outras coisas, talvez até mais interessantes e mais complexas. Por enquanto, é só. Fica aí um grande abraço e até a próxima.